Oi, galerinha, voltei. Vamos lá, nós vamos dar início aí a um novo assunto, tá? Então, domínios e reinos. Que isso, Pro? Domínios e reinos são as organizações dos seres vivos. Vamos lembrar um pouquinho de Linneu? Linneu, pai da taxonomia, o que ele fez? Ele fez a classificação dos seres vivos. Porém, na época que ele fez a classificação dos seres vivos, a gente não tinha todo o conhecimento que a gente tem hoje. Por isso, hoje a gente tem uma classificação um tanto quanto maior e mais detalhada. Mas afinal de contas, por que a gente classifica os seres vivos? A classificação dos seres vivos serve primeiro para identificar o grau de parentesco, a semelhança entre os indivíduos, tá? Entre os seres vivos. Como eu tinha falado na aula anterior, eu falei para vocês que a árvore da vida, né? Que ela conta toda a história, né? Ela conta a história da evolução. E agora nós vamos entender essa história pedacinho por pedacinho e cada um desses itens. Nesse momento, nós vamos falar sobre domínios e reinos e dar as suas principais características, tá? Deixa eu pegar uma caneta. Bom, vamos lá. O que é o domínio? Se eu fosse pensar no que é o domínio e dar um exemplo de domínio, domínio é todas as bibliotecas. Biblioteca é um domínio. Por quê? Porque é uma forma grande de eu falar onde tem um lugar. Mas na biblioteca é tudo bagunçado? Não, né? É tudo muito bem organizado. E olha só que interessante, num prédio onde tem uma biblioteca, ele normalmente é organizado por andar, ou por fileira, ou por estantes, não é? Os seres vivos também são organizados. A parte mais abrangente dos seres vivos é o domínio. O domínio, ele vai falar sobre a característica celular, tá bom? Então, assim, eu tenho 3 domínios. Eu tenho o domínio bactéria, arqueia, tá? Esses 2 domínios, eles estão falando de indivíduos semelhantes com a célula procarionte. Quase que não conta. Apesar deles estarem em hoje em 2 domínios e 2 reinos, então aqui eu tenho domínios e aqui no vermelho eu tenho reinos. Então, eu tenho aqui 2 reinos, isso aqui no passado já foi um reino só, tá? Chamado de Reino Monera. Então, no passado, então vocês podem ver domínio Arqueobactéria e Arqueia ou Arqueobactérias e bactérias como uma coisa só chamada Reino Monera, tá bom? Bom, nesse domínio Arqueobactéria e Eubactéria, né, nesses 2 reinos, eu tenho indivíduos que a principal característica deles é ser procarionte, mas eles podem ser heterotróficos e autotróficos. Por quê, professor? Porque eu tenho bactérias e cianobactérias, arqueobactérias, que fazem fotossíntese. Tranquilo? As cianobactérias, as mais antigas, classificadas aqui, ó, no reino Arqueobactéria, formam assim, elas estão lá no Mar Morto, tá? São as únicas bactérias capazes de viver lá no Mar Morto. Para quem não sabe, o Mar Morto é uma bacia, né, de água salgada dentro do continente que contém tanto sal, que a pessoa literalmente não afunda, o sal não deixa, tá? A densidade da água é tanto que não deixa você afundar. Bom, então aqui eu tenho indivíduos procariontes, autotróficos e heterotróficos. Professor, o que é mesmo autotróficos e heterotróficos?
Oxi, tá brincando com a pro, é? Autotrófico é aquele que produz o próprio alimento, ou por fotossíntese, como as plantas, ou fotossíntese bacteriana. Existe ainda um outro tipo de formação de alimento que eu vou chamar de quimiossíntese, também feita por bactérias, tá? Também feita aqui por esses indivíduos. Todos eles produzem o próprio alimento. Heterotrófica, professora, heterotrófica é como nós, alimenta-se de algo, tá? Não consegue produzir, então precisa de alimentação propriamente dita. Bom, vamos lá. No domínio eucária, significa que todos esses indivíduos, vou pôr do lado de cá, possuem célula eucarionte, tá? Eles vão guardar algumas características entre eles, mas a que dá a característica para esse domínio é o fato de ter célula eucarionte. Então, aqui eu tenho células procariontes, autotróficas e heterotróficas. Aqui, células eucariontes, autotróficas e heterotróficas. Bom, vamos lá. Então, após surgir lá aquele ancestral comum, surge aí eubactérias e arqueobactérias, legal, como é que ocorre aí a formação de célula eucarionte? Isso aí eu já havia comentado com vocês, mas vamos dar uma relembrada. A célula eucarionte, ela surge a partir da organização do material genético de uma célula procarionte. Então, vou fazer um desenho aqui, depois eu apago. Então, vamos pensar aqui. Ó, eu tenho uma célula procarionte. Essa célula, ao longo do processo evolutivo, vai fazendo isso aqui, ó. Vai deixando o seu DNA cada vez mais perto. E inicia o surgimento de uma membrana. E essa membrana, ela vai se tornando tão íntegra que ela envolve completamente o DNA. Tá aí o surgimento do núcleo, tá? E daí? Bom, e daí que eu disse que a célula eucarionte, que a célula procarionte, ganha aí esse núcleo, tornando-se célula eucarionte. E nesses reinos, protista plantae ou plantae, tá? Metafita, ou só de reino vegetal, então tem vários nomes para o reino plantae. Reino fungi e animalia, o que eles têm em comum? Qual que é o parentesco deles? Ter célula eucarionte. Tranquilos? Essa célula, como eu disse, pode ser heterotrófica ou autotrófica, aí é indiferente. Mas vamos lá. O reino que surge logo após, surge célula eucarionte, o que vai acontecer a partir daí? Surge um reino chamado protista. Nesse reino protista, eu tenho dois tipos de indivíduos. Eu tenho protozoários e eu tenho algas. Bom, uma fala rápida, depois nós vamos estudar cada um desses reinos de forma individual, tá? No reino protista, eu tenho os protozoários que são unicelulares, tá? Eles são heterotróficos, ou seja, eles precisam se alimentar exclusivamente. Todos são unicelulares, heterotróficos e na maioria das vezes vai nos causar doença, como por exemplo o mal de Chagas, uma possível doença que causou a morte de Charles Darwin. Bom, quando eu falo que tem algas do reino protista, né? Só tem algas no reino protista, são semelhantes aí ao que a gente acha que é plantas, quando elas são multicelulares, pluricelulares.
mas existem as algas unicelulares. Então, essas algas, elas são autotróficas, tá? Aquáticas, tá? Não tem alga rodando por aí nas calçadas, não. Alga apenas em ambiente aquático. Protozoários também, quando ele não está causando doença, está em ambiente aquático. E aí, as algas também de ambiente aquático. E olha, ninguém saiu da água ainda. Tá todo mundo na água neste momento. E eu tenho dois tipos de indivíduos, os protozoários, que são heterotróficos e as algas que são autotróficas. Lembrando que protozoários são exclusivamente unicelulares, possuem apenas uma célula. Enquanto as algas, eu tenho as unicelulares, que são as maiores produtoras de oxigênio para a nossa respiração, e eu tenho ainda as algas pluricelulares ou multicelulares, que são classificadas, e nós vamos ver mais para frente, em 3 tipos: pardas, verdes e vermelhas. Essas algas, elas também são utilizadas pela gente como alimento, tá? Por exemplo, a alga nori é aquela que faz o sushi. Belezinha até aqui, gente? Dúvidas? Posso continuar? Vamos lá. Reino Plantae é o reino que surge logo depois. Nesse reino, todos os indivíduos, todos, são autotróficos. Todos. Ah, professora, são multi ou pluricelulares? Você já viu planta aí com uma célula só? Não. E todos são pluricelulares. Agora, tem uns que tem muitas células, como os carvalhos, tá? E tem uns que tem poucas células, como plantas hepáticas, tá? Tranquilo até aqui? A gente volta daqui a pouco para terminar de falar sobre isso. Beijos!